Já imaginou ganhar uma década, 2 ou até 30 anos adicionais de saúde vibrante, além do que você prevê? Peter Attia, em seu livro Outlive, argumenta que a medicina convencional tem nos deixado na mão, agindo apenas depois que a enfermidade se instala. Contudo, ele propõe uma abordagem revolucionária, uma existência moldada pela consciência. O encontro da ciência com a sabedoria ancestral é essa medicina que se antecipa, que prepara e que valoriza o tempo antes que ele se esgote. Não é exatamente uma novidade para quem se debruça sobre a sabedoria milenar. No livro de Provérbios, capítulo 3, encontramos um eco dessa ideia. Filho meu, não se esqueça da minha instrução, e o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, 1-2. Perceba a magnitude dessa promessa. Anos de vida e paz. Não se trata apenas de longevidade, mas de uma qualidade de existência inigualável. O verdadeiro sentido de viver bem não é apenas estender os dias, mas preenchê-los com propósito, vigor e serenidade. Essa é a distinção crucial entre meramente existir e viver com um significado profundo. Attia enxerga a longevidade como um projeto individual. A Bíblia, por sua vez, a apresenta como uma resposta à sabedoria. Quando esses dois caminhos se entrelaçam, algo extraordinário acontece. Surge uma nova dimensão de responsabilidade. O tempo deixa de ser um mero cronômetro e se transforma em um presente precioso. O Salmo 90 nos confronta com uma oração poderosa. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, 12. O tempo. Uma semente em cada dia. Contar os dias não é simplesmente riscar datas no calendário. É compreender que cada dia carrega uma semente. Cada escolha, cada pensamento, cada ação possui o poder de edificar ou de destruir. O tempo é sagrado, e se mal empregado, jamais retorna. Peter Attia ressalta que o equívoco mais comum é viver como se a saúde futura estivesse garantida. Mas a realidade é que o futuro não é construído no futuro. Ele é forjado no agora. Quando essa percepção se instala, começamos a viver com mais intencionalidade. Deixamos de desperdiçar saúde, energia e propósito. Passamos a questionar o que realmente estamos fazendo com os dias que ainda temos. Você já refletiu sobre como tem contado seus dias? Isso pode parecer simples, mas muitas vezes, ao verbalizarmos, a verdade se revela. O que você almeja experimentar antes que o tempo se esvaia? Attia também aborda um conceito impactante: o arrependimento futuro. Aquela sensação de, aos 70 ou 80 anos, perceber que poderia ter desfrutado de muito mais vitalidade, disposição e autonomia se tivesse iniciado um novo caminho 20 anos antes. Esse arrependimento surge quando permitimos que a vida transcorra sem presença, sem decisões conscientes. Contudo, a Bíblia, com sua sabedoria eterna, nos lembra que ainda há tempo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Você não está atrasado. Ainda há vida a ser cultivada, força a ser nutrida, sabedoria a ser aplicada. O tempo que se foi não determina o que ainda pode ser feito, o que você ainda pode edificar com o tempo que possui. O conselheiro dentro de você, talvez a sua resposta esteja em um conselho que você mesmo daria a outra pessoa. Que conselho de vida você gostaria de compartilhar com alguém hoje? Escreva. Por vezes, o que você precisa escutar já reside dentro de você. Peter Attia afirma que viver mais é possível, mas viver bem é uma escolha. E a Bíblia confirma: a qualidade da vida está intrinsecamente ligada ao que você cultiva internamente. O exterior reflete o interior. A saúde visível brota de decisões invisíveis. Você pode optar por um novo caminho hoje. Não é preciso aguardar a doença, a crise ou a perda. Você pode iniciar agora, contando os dias e fazendo os dias contarem. Attia enfatiza que não há longevidade genuína sem uma atenção séria ao corpo, mas ele vai além da estética.
da balança ou dos padrões de academia. O corpo, um templo sagrado. Segundo ele, a saúde física é uma das engrenagens mais cruciais para uma vida longa, pois quando o corpo falha, ele arrasta consigo a mente, o humor, a memória e a independência. O que poucos percebem é que o cuidado com o corpo é um ato espiritual. E a Bíblia já o afirmava muito antes da ciência moderna. Em 1 Coríntios 6, lemos: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Essa não é apenas uma bela metáfora, é um lembrete prático. O corpo não é só carne, é responsabilidade. Ao cuidar dele, você honra algo superior. Você expressa através de suas atitudes o que muitos apenas verbalizam. Valorizo o que Deus me concedeu. A tia demonstra com dados que a maioria das pessoas começa a perder força muscular e mobilidade antes dos 50 anos. Contudo, o problema não surge de um dia para o outro. Ele se constrói silenciosamente, com sedentarismo, má alimentação, noites mal dormidas e, principalmente, com a crença de que isso não tem tanta importância. O corpo se comunica, e se não ouvimos seus sussurros, ele grita. Por isso, quando a Bíblia declara que os mandamentos são saúde para o teu corpo, Provérbios 4, 22, ela une mente, alma e físico em um único chamado. A sabedoria espiritual gera saúde prática. As duas dimensões caminham lado a lado. Talvez você se sinta exausto, com dores, dependente de medicamentos ou em conflito com seu próprio corpo, mas já se questionou: o que estou fazendo que me aproxima ou me afasta da vida que desejo viver nos próximos 10, 20 ou 30 anos? A pergunta pode ser dolorosa, mas a resposta é libertadora. Qual hábito você sente que precisa modificar, mas tem protelado? E o que de fato significa para você cuidar do templo? Peter Attia insiste que o exercício físico é a intervenção mais poderosa, acessível e subestimada que existe. Não se trata de treinar para exibir um corpo de praia, mas de treinar para conseguir amarrar o sapato aos 80, subir escadas com facilidade aos 70, ter energia para brincar com os netos sem receio de cair. A disciplina. Um muro de proteção. A Bíblia não dissocia o físico do espiritual. Ela nos ensina que comer com moderação, trabalhar com equilíbrio, descansar com confiança e se movimentar com constância são formas de adoração. E o mais interessante, Attia também aborda o movimento como um gesto de respeito pelo futuro. Você se respeita quando não trata o corpo como lixo, quando não o abandona para depois, quando compreende que ele é o alicerce que sustenta sua missão. E por vezes, o que você precisa não é mudar tudo de uma vez, mas começar pequeno. Uma caminhada, uma troca alimentar, um sono mais reparador, um não à ansiedade que o acelera, um sim ao descanso que o equilibra. O que você precisa honrar mais com atitudes? Qual parte do seu corpo está clamando por cuidado, mas você ainda ignora? Não é vaidade, é mordomia. Não é estética, é preparo. Não é controle, é respeito. E se você quer viver mais, como Attia afirma, precisa começar a viver melhor agora, começando pelo chão firme onde você pisa. O seu próprio corpo. Peter Attia salienta algo que deveria ser evidente, mas não é. A maioria das enfermidades que ceifam vidas hoje poderia ser prevenida se as pessoas tivessem começado a se cuidar 10 ou 20 anos antes do surgimento dos sintomas. O preço da indisciplina. O problema é que vivemos como se nunca fôssemos adoecer, como se o corpo fosse indestrutível, como se o amanhã estivesse garantido. Mas a realidade é simples e implacável. Quem não se prepara paga o preço mais tarde. É por isso que em Provérbios 22, 3 está escrito: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Essa é uma das frases mais contundentes e verdadeiras da Bíblia. Quem enxerga o perigo e age evita tragédias, mas quem ignora os sinais frequentemente colhe o pior. Attia
denomina isso de a cegueira da saúde aparente. Só percebemos que estávamos doentes quando já é tarde demais. A medicina da longevidade não se trata de pânico, trata-se de preparo. E o preparo começa com uma palavra que muitas pessoas resistem: disciplina. Em Hebreus 12:11 lemos: toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza. Depois, porém, produz fruto pacífico de justiça aos que por ela têm sido exercitados. É exatamente o que Atia ensina. Hoje pode parecer exaustivo acordar cedo, alimentar-se melhor, resistir a certos excessos. Mas daqui a alguns anos, esse esforço se transforma em colheita, vira independência, vira saúde, vira paz. E aqui surge uma pergunta que pode te instigar. Você prefere conforto agora ou liberdade depois? Talvez haja algo que você sabe que precisa iniciar hoje, mas está adiando. Algo pequeno, mas que pode transformar seu futuro. Não precisa ser tudo de uma vez, mas precisa começar. A Bíblia não exalta a pressa, mas valoriza o compromisso. E o livro Outlive demonstra que a disciplina nesse contexto não é um castigo. É proteção. É uma espécie de muralha que você ergue ao redor da sua própria vida. Atia discorre amplamente sobre o que ele chama de margem de segurança. Treinar não apenas para o dia a dia, mas para o imprevisto. Se você só possui força para o básico, o primeiro tropeço o derruba. Mas se você se prepara além do necessário, você resiste quando outros caem. Quantas vezes você já enfrentou algo difícil e pensou: se eu tivesse me preparado melhor? Talvez essa seja a pergunta adequada para hoje. Em qual área da sua vida você está caminhando sem margem de segurança? É emocional, financeira, física, espiritual? A disciplina é o que distingue aqueles que chegam íntegros ao futuro daqueles que se arrastam por ele. Visão e consistência. O segredo da longevidade. E não se trata de força de vontade ilimitada. Trata-se de visão. Você enxerga o que os outros ignoram e age antes. Você planta antes da seca, treina antes da dor, fortalece antes da crise. Você é do tipo que evita ou do tipo que enfrenta? E lembre-se, disciplina não é rigidez. É consistência. É aprender a construir uma rotina que serve ao seu propósito e não ao seu impulso. Atia revela que as pessoas mais saudáveis que ele conhece não são perfeitas, são consistentes. E a Bíblia já ensinava isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. A vitória na longevidade não reside em grandes mudanças isoladas, mas em pequenas decisões repetidas com constância. Você pode optar por continuar reagindo ou pode começar a se preparar. E a escolha não está entre sacrifício e prazer. A escolha é entre sacrifício agora ou sofrimento depois. Peter Attia assevera que viver mais não tem valor algum se você não souber o porquê de estar vivendo. A longevidade por si só não é uma vitória. Ela só vale a pena se for empregada com propósito, com impacto, com direção. Propósito. A essência da vida longa. Bíblia ecoa um pensamento similar, mas vai ainda mais fundo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22. Aqui a palavra conecta diretamente a saúde emocional ao corpo. Demonstra que um coração vazio ou ferido pode minar até a estrutura física. E por outro lado, um propósito claro pode curar o que parecia irreversível. Atia mostra que uma das causas mais frequentes de colapso físico em idosos não é a doença, é a desesperança. Pessoas que perdem o sentido da vida adoecem mais rapidamente, perdem força, desistem internamente antes mesmo de o corpo ceder. E é por isso que viver mais exige muito mais do que exames e exercícios. Exige ter um porquê forte o suficiente para sustentar os dias que ainda virão. Você já pensou, se hoje você ganhasse mais 20 anos de vida saudável, o que faria com eles? Essa pergunta parece simples, mas carrega um peso enorme. Porque a verdade é que nem todos suportam viver muito. Viver muito sem propósito vira tédio.
Viver muito sem fé vira angústia. Viver muito sem direção vira fardo. A Bíblia nos recorda disso ao dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Renovar forças está ligado à esperança. E a esperança verdadeira provém de propósito, de fé e de visão, não de rotina vazia ou prazer momentâneo. O legado que você deixa, e não há como abordar a vida longa sem falar de legado, pois, quanto mais tempo você vive, mais influência você deixa. A pergunta é: influência sobre o quê? Em Outlive, Atia discute o valor de se preparar hoje para ser útil aos outros no futuro, não apenas para ter mais tempo, mas para fazer o tempo valer a pena para quem caminha com você. É aqui que se insere uma das frases mais poderosas do pensamento latino: Faber est suae quisque fortunae. Cada um é o artífice da própria sorte. Ou seja, o futuro não é um lugar que você descobre, é algo que você constrói. E a Bíblia já o afirmava ao nos convidar a sermos bons administradores do tempo, dos dons e dos recursos que recebemos. Quando diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Colossenses 3:23. Esse é o segredo: viver com intenção, com verdade, com excelência, mesmo nas pequenas coisas. Porque tudo que nasce de propósito carrega a eternidade. Talvez hoje você esteja mais preocupado com boletos do que com legado, com dores do que com destino. Mas veja só, o que você faz com o pouco que tem ainda assim molda o que será deixado. O que você está construindo com sua vida agora, mesmo que ainda pareça pequeno, frágil, invisível, isso também é semente. E se ainda resta tempo, ainda há como cuidar melhor de sua casa interior. Ainda dá para alinhar sua mente com sua missão. Ainda dá para transformar os anos vindouros em vida abundante e não apenas existência prolongada. Peter Attia demonstra que viver mais é uma arte. A Bíblia revela que viver com propósito é adoração. A união dessas duas dimensões constrói uma vida que não apenas perdura, mas deixa sua marca. Então, olhando para sua vida hoje, o que tem sustentado sua esperança? O que você ainda deseja entregar ao mundo antes que sua jornada termine? E se você tivesse que resumir seu legado em uma frase, qual seria? Pense com carinho, escreva, se quiser, porque uma vida que inspira começa assim, com uma decisão, um cuidado, uma palavra. E depois, com o tempo, ela floresce.